Blackbird sing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Olá, está no ar mais um Papo de Mãe. E desta vez vamos falar de autismo. Muitos pais já escreveram para a produção do Papo de Mãe pedindo que a gente fizesse um programa sobre este assunto cada vez mais comentado, que gera tanta dúvida e angústia. O autismo é um dos mais intrigantes transtornos do desenvolvimento humano. Não é uma doença única, mas sim diversas delas que têm em comum a dificuldade no contato social e um comportamento repetitivo. Será que os casos de autismo estão aumentando ou é o diagnóstico que está mais preciso? E afinal, o que é autismo? Veja o que a nossa equipe de repórteres preparou para hoje. 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Durante todo o mês, vários monumentos ao redor do mundo estarão iluminados de azul em apoio ao movimento. Você vai conhecer o trabalho da AMA, a Associação de Amigos do Autista. Em 5 unidades na Grande São Paulo, eles atendem 170 crianças e jovens que têm autismo. Você sabe me dizer o que é autismo? Então, é uma síndrome. Olha, autismo é aquela criança ou jovem que é voltada para si mesmo. O Leandro resolveu montar um site com informações para abastecer outras famílias que passam pela mesma situação. Hoje já existem pesquisas demonstrando que o diagnóstico e a intervenção precoce, elas são muito importantes, né? Segundo a Organização das Nações Unidas, há mais de 70 milhões de pessoas com autismo no mundo, o que afeta a maneira como esses indivíduos se comunicam e interagem. Nós vamos conhecer as mães que vieram hoje até aqui. Você é a Paula. Isso. E você trouxe seu filho, né, Paula? Eu trouxe o Lucas, meu caçula. O Lucas tem quantos anos? 14. Ele é o caçula de quantos? Eu tenho um enteado de 25, minha filha de 19, a Renata, e o Lucas de 14. Uhum. E o Lucas, ele tem autismo? Tem autismo, diagnosticado pelo Dr. Estevão, aos 6 anos. Que a gente vai conhecer daqui a pouco. E demorou um pouquinho porque ele é síndrome de Asperger, né? Um autismo mais leve, e então é mais difícil de detectar. Então ele só foi diagnosticado aos 6 anos. Tá, ao longo do programa você vai explicar melhor até como é que foi para você, como mãe, chegar até o diagnóstico, tá, né? Tá bom? E você é a Luciana? Eu sou mãe da Júlia, que tem 6 anos. Que tá ali. Tá, o seu marido tá ali também com ela, né? Isso. E a Júlia, ela tem qual tipo de autismo? É considerado severo. Autismo considerado severo. E o dela foi diagnosticado com quanto tempo? 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. E quando que você começou a perceber que a Júlia tinha algum comportamento diferente? Olha, desde bebezinha, porque assim, eu me preparei muito para ser mãe e eu tenho um livro chamado Dr. Delamare, e tem os testes de inteligência para cada faixa etária. Tem aqui na nossa estante. Então, eu ia fazendo e via que ela não acompanhava, né? E aí, com 6 meses, eu via que ela não punha a chupeta na boca, o desenvolvimento é diferente e também eu sou enfermeira, né? Sempre trabalhei com criança e tive irmãos menores e eu percebia que ela era diferente, não sabia o quê. E a Júlia é filha única? Sim. Filha única, né? E você é a Wanda? Isso. A Wanda tem quantos filhos, Wanda? Tenho 3. E aqui tá o seu caçula, não? O caçula, o Vinícius, 17 anos. E o Vinícius tem autismo? Tem autismo moderado, com ausência de linguagem, ou seja, ele não verbaliza. Mas ele se comunica? Através de referências, um método chamado PEX. Ah, depois você vai explicar pra gente que método é esse. E o seu marido veio aqui também, os pais estão aqui hoje também. E seus outros filhos têm que idade? A minha filha tem 25 e o Felipe, 18. Tá legal. Então depois a gente vai entender ao longo do programa o que são todos esses tipos, né, de autismo, tá bom? Mariana, o autismo é um transtorno muito heterogêneo. Por um lado, existem autistas com graves deficiências intelectuais, por outro, autistas muito inteligentes, verdadeiros gênios. Albert Einstein, por exemplo, teria a síndrome de Asperger. E aqui ao meu lado está o Dr. Estevão Vadaz,
que é coordenador do projeto Transtorno do Espectro Autista do Instituto de Psiquiatria do HC de São Paulo. Obrigada pela participação, doutor. Muito obrigado pelo convite. Quais são as causas do autismo, doutor? Como você disse, são inúmeras causas, mas hoje imagina-se que a principal causa seja genética. Então a criança já nasce com aquele gene e ao longo da vida algumas coisas podem desencadear ou não, ou vai ser desencadeado? Já se tem uma... A teoria é que algum grupo considerável de 60% a 70% já tenha ou o gene, ou alguns genes que predispõem a criança ao autismo e, eventualmente, um fato externo pode ser o desencadeante. Então, são vários mecanismos que podem dar início ao processo. Que fatos externos a gente pode exemplificar que podem desencadear esse processo? Por exemplo, durante a gestação, algum tipo de sofrimento, uma infecção, alguma anomalia, intercorrências. E também surgiu uma hipótese da vacina tríplice ter desencadeado também o autismo. Isso é verdade ou não? Tem muita mãe que até fica com medo de vacinar o filho, né? Absolutamente equivocado. Tanto que muitos países deixaram de usar o mercúrio como conservante nas vacinas. É o caso do Japão. O Japão, eles não usam o mercúrio como conservante. Mas os números de prevalência são exatamente iguais em todos os lugares. Os países que deixaram de usar o mercúrio como conservante e aqueles que continuam usando. Então, hoje se tem certeza que o mercúrio nas vacinas não afeta de modo nenhum. Agora, fala-se muito, até queria saber a sua opinião e das mães, fala-se muito que o autista ele vive no mundo próprio. Isso é um mito ou ele tem a dificuldade de se comunicar? Não é a vontade dele viver nesse mundo próprio, ele tem uma dificuldade de comunicação? Esse é um enfoque romântico. Se levarmos em consideração os de alto funcionamento, os portadores de síndrome de Asperger, muitos deles têm um mundo próprio, mas aqueles mais graves, de baixo funcionamento, evidentemente não têm mundo algum, infelizmente. Então, isso é mais um arranjo romântico de tentar explicar que a criança está isolada em seu mundo. Mas esse mundo, às vezes, nem existe. Quando a criança é de muito baixo funcionamento, ele não existe. Conta um pouquinho pra gente do Lucas. Então, o Lucas foi diagnosticado com 6 anos pelo Estevão. Assim, a gente percebia que ele era diferente, né? Eu acho que a mãe percebe. Desde bebezinho? Desde bebê. Bom, de bebê ele era até, o apelido dele era protótipo da NASA. Porque ele sentou muito cedo. Aí eu só percebi depois, ele não engatinhou, ele já andou, ele andou com 9 meses, foi tudo muito rápido. Mas eu também sou um pouco agitada, então eu achei que fosse um pouquinho disso. Mas era demais a conta, né? Mas aí na escola, chegou um momento, ele frequentava uma escola, ele não acompanhava, acredito eu que seja isso, ele começou a se esconder. Quando a professora me contou isso, eu falei, não, então tem algo de muito errado, né? Porque... o Lucas é muito carismático, o pessoal da escola sempre gostou muito dele, né, os amiguinhos. Mas ele falava com Falava, você? Né? Ele começou a falar com 3 anos e meio, também não parou mais, porque ele fala até sozinho hoje. Então, assim, atrasou, né, a fala dele, mas o meu irmão também atrasou a fala, porque ele era preguiçoso. Tem coisa que a mãe acha que é normal, né? Isso, né? A minha mãe falava,